bem-vindos ao canal Foco no Roteiro. Continuando o vídeo da semana passada, onde eu mostrei as semanas mais cheias de 2024 em Orlando, hoje eu vou fazer o contrário e mostrar as mais vazias. As semanas ideais para quem quer curtir os parques sem se preocupar em trombar com estranhos a cada passo. Eu estou considerando os dados dos 3 parques, onde eu considero que as filas longas mais atrapalham na viagem: o Magic Kingdom, o Hollywood Studios e o Islands of Adventure. Vocês vão ver até o fim do vídeo que a grande maioria das semanas ficaram concentradas em um só trimestre do ano. Então, antes de falar quais foram as semanas realmente mais vazias, eu vou falar de algumas que me chamaram a atenção pela lotação baixa no restante do ano. Em primeiro lugar, a semana do dia 18 a 24 de março. É super interessante que essa semana tenha tido somente 31 minutos de tempo médio de fila, porque quem viu o vídeo da semana passada sabe que o Spring Break foi de longe a época com maior lotação do ano em Orlando. No gráfico do Hollywood Studios dá pra gente ver a diferença dessa semana para semanas antes e depois dela. Ou seja, se você vai para Orlando no Spring Break, ainda tem esperança de você não pegar a maior lotação do ano. Outra semana interessante foi a do dia 8 ao dia 14 de abril, uma semana depois da Páscoa, com 29 minutos de tempo de fila médio. As semanas antes e depois da Páscoa foram duas das mais cheias do ano, mas uma semana depois dela foi o início de uma longa temporada super tranquila em Orlando, como vocês vão ver ao longo do vídeo. Se você vai para Orlando mais ou menos nessa época, tente esperar pelo menos uma semana após a Páscoa para ir aos parques. E outro período bem tranquilo e que pode ser interessante para muita gente por conta de férias escolares foi a primeira quinzena de dezembro. As 2 primeiras semanas de dezembro tiveram uma média de somente 29 minutos de fila, enquanto a última semana de novembro teve uma média de 39 minutos, por conta do feriado do Dia de Ação de Graças. Então, se você quer ver a festa de Natal da Disney, o começo de dezembro é uma excelente opção. Então agora, começando a listar as semanas que realmente foram as mais vazias de 2024, em quinto lugar, um empate entre 4 semanas com um tempo médio de fila de 26 minutos, que foram as semanas de 16 a 22 de setembro, 21 a 27 de outubro, 11 a 17 de novembro e 18 a 24 de novembro. Aqui já deu para reparar algumas coisas. A primeira é que, assim como eu havia falado lá no guia que eu fiz de todos os meses para os parques de Orlando, os meses de outubro e novembro variam demais de semana a semana. Esse gráfico dos tempos de fila no Hollywood Studios mostra muito bem isso. Olha como formaram alguns picos em algumas semanas, enquanto outras foram super tranquilas. O mais importante mesmo nesses meses é evitar a semana do Dia de Ação de Graças, que inclusive entrou lá na lista das semanas mais cheias de 2024, e também a semana do Dia dos Veteranos. Já a semana do dia 16 ao dia 22 de setembro foi só a primeira desse mês a entrar nessa lista, e eu já adianto que vão ter muitas outras. Esse mês costuma ser bem vazio por conta do maior risco de furacões ou tempestades atingirem a Flórida, o que causa medo em muitas pessoas. Se você for para Orlando nessa época, é quase garantido que não haverá muita gente nos parques, mas o risco realmente é maior de enfrentar algum contratempo em relação às chuvas. Em quarto lugar, as semanas de 9 a 15 de setembro e de 7 a 13 de outubro, com 25 minutos de tempo médio de fila. Mais 2 semanas desses mesmos meses, ou seja, os motivos ainda são os mesmos. E na realidade, nesse caso, realmente teve um furacão. O furacão Milton, que foi um dos mais temidos dos últimos tempos, tocou o chão da Flórida no dia 9 de outubro. Nessa semana, houveram dias onde todos os parques ficaram fechados ou fecharam mais cedo. Não é difícil de entender por que tinham poucas pessoas nas filas nesses dias. Em terceiro lugar, temos a última semana de setembro, a primeira de outubro e também a semana do dia 28 de outubro a 3 de novembro.
Eu nem vou falar muito sobre setembro e outubro para não ficar repetitivo, mas essa última semana de outubro e 1ª de novembro é bem interessante. Lá no vídeo de todos os meses nos parques de Orlando, eu até comentei que essa semana poderia ter uma lotação um pouco maior por conta do Halloween e também da meia maratona Wine and Dine da Disney, mas na verdade isso não aconteceu. Mesmo com esses dois fatores, a lotação continuou bem baixa. Inclusive, logo no primeiro dia de novembro, a decoração de Halloween já foi trocada para a de Natal. Então quem foi nessa época, além de tudo, ainda teve a chance de ver as duas decorações. Em segundo e primeiro lugar, respectivamente, ficaram a última semana de agosto e a 1ª de setembro, com 23 e 21 minutos de tempo médio de fila, o que não é surpresa para ninguém. Na última semana de agosto, inclusive, várias imagens dos parques alagados circularam na internet. Foi uma semana de realmente muita chuva. Porém, mesmo nesses dias, aconteceu algo bem comum em Orlando, que é as chuvas, por mais forte que elas sejam, pararem em pouco tempo. Então nesses dias, por algumas horas, os visitantes foram sim prejudicados pelo clima. Mas depois disso, quem não se assustou e foi embora do parque, pôde aproveitar filas super pequenas e andar nas principais atrações sem se cansar demais. Diferente das semanas que eu mostrei no vídeo da semana passada, as semanas mais vazias não tiveram uma diferença tão grande de tempo de fila entre elas. A diferença do tempo médio de fila da semana mais vazia para a 27ª mais vazia foi de somente 10 minutos, enquanto no caso das semanas mais cheias, a diferença entre a primeira e a 10ª já foi de 11 minutos. Isso quer dizer que, mais importante do que escolher exatamente as semanas mais vazias, você precisa tentar evitar as semanas mais cheias. E se você quiser saber quais foram as semanas mais cheias de 2024, clica nesse vídeo aqui que vai aparecer na tela. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.